Bom, de uns tempos a essa parte, depois de andar quase 40 anos nos estádios de futebol, nos gramados, fazendo reportagem, que acho que foi a parte mais legal da minha carreira, foi quando eu fui repórter esportivo. A maior parte da minha carreira eu fui repórter esportivo. Mas eu cansei de levar pedrada, cansei de levar insultos pelas duas orelhas, esquerda e direita. Cansei de levar raios em dia de chuva. Mas eu tenho uma saudade impressionante dos amigos que eu tinha, principalmente dos técnicos que iam levando cabos que seguravam os microfones e que se tornaram amigos, irmãos. Eu estava até começando a nossa conversa de hoje com o Marcelo, falando sobre o relacionamento que nós tínhamos entre locutores e técnicos de rádio, que era um negócio assim fantástico, era uma amizade impressionante. E a gente até, por consequência, aprendia primeiro a enrolar o cabo, né? Porque como eu era muito jovem, os mais antigos, Datena, você vai aprender a enrolar o cabo aí, que hoje eu estou cansado. Já enrolei cabo de manhã, porque tinha jogo toda hora, mais do que hoje. E até enrolar cabo eu já sabia. Cabo, se você não sabe, é o fio que liga o microfone, que hoje não tem mais, praticamente não tem mais, foi eliminado. Hoje é microfone sem fio. Imagina naquela época os repórteres que existiam, se houvesse o microfone sem fio. Deus me livre e guarde. O cara ia entrar de dentro do banheiro do vestiário, tamanha capacidade que tinha. Com cabo, o cara já ia em situações inimagináveis, né? Me lembro que um dia, no estádio, acho que do 15 de Piracicaba, na linda Piracicaba, do interior de São Paulo, o Giba, lateral direito do Corinthians, teve uma contusão no intervalo de jogo, no primeiro tempo, desceu no intervalo sem saber se voltava. Eu arrastando com meu irmão Jerônimo, sinceramente eu não sei onde está, meu irmão querido, que eu amava de paixão, arrastamos aí uns bons metros de cabo e fomos até o vestiário do Corinthians. E lá dentro eu descobri, já no intervalo, que o Giba não ia voltar para o segundo tempo. Na época foi um furo, o Giba era um jogador importante para o Corinthians e, de repente, já no intervalo, antes que o técnico anunciasse, eu falei com o Giba da maca lá do vestiário. Ele disse: da tela não dá, realmente eu devo ter torcido o joelho e tal. E foi muito legal. Então, mas vendo falar desse jogo do Corinthians, vendo imagens do jogo do Corinthians e do São Paulo, bom, para colocar de verdade a situação de uma maneira bem clara, o jogo do São Paulo com o Corinthians, né? Não só pelo mando de jogo, mas porque mandou no jogo, pelo que eu literalmente vi e ouvi agora do Ricardo Capriotti, nosso diretor de esportes, que deve estar orgulhoso da vida da transmissão da rádio. Ontem e todos os dias eu ouvi parte da transmissão. Fiquei muito feliz, primeiro, que o Ulisses é, indubitavelmente, o melhor locutor de rádio do Brasil, disparado. Não tem ninguém parecido com ele, ele já está aí no caminho de ser imortalizado, como foi o Fiore, como foi o Osmar, que é parente dele, como foi o Pedro Luiz, como foi o Marco Antônio, como foi o Zé Silvério e tantos outros. Eu ficaria aqui o dia todo falando dos locutores de rádio que eu conheci e de TV. Muitos partiram do rádio para a TV. E fiquei muito feliz também que o neto do Luciano é uma fera, né? É uma fera, eu nunca tinha ouvido tanto assim o menino falando e fiquei abismado com a capacidade dele. Mas é assim mesmo, a gente torcia para emissoras de rádio antes de trabalhar em rádio. A gente tinha as emissoras prediletas, tanto quanto a gente torcia para os clubes, a gente torcia para os profissionais que faziam rádio naquela época. E depois, quando eu comecei a trabalhar com esses caras, eu fiquei emocionado e foi o melhor da minha carreira de verdade, que me levou a encontrar os meus ídolos no microfone e me levou a encontrar pessoas que eu jamais imaginei que ia encontrar: Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson e tantos outros. Neto, hoje meu irmão, e daí por diante. Sócrates, né, com quem eu jogava bola, mas era uma coisa diferente. Eu jogava bola
com o Sócrates. Depois eu passei a admirar o mito em que ele se tornou como jogador, que eu já sabia, porque eu joguei bola com ele durante muito tempo e vi o Sócrates fazer coisas impressionantes, desde pequenininho. E, aliás, eu acredito muito que eu era titular do Botafogo, porque o Sócrates era meu amigo. Então, se me tirassem do time, acho que a coisa ia ficar complicada. Me lembro dos grandes jogadores que havia na minha época, naquela equipe base do Botafogo, que era o Jorginho, o Zé Bernardes. Eram jogadores fantásticos, e Maurício. São meus amigos até hoje. Eu nunca vi. A gente tem um grupo de 7 amigos, que eles mantêm um contato mais aproximado, eu mais distante, que fui o primeiro a sair de Ribeirão, mas ainda permanece aquela amizade muito bacana. Mas eu classificaria esse jogo do jogo que eu não vi. Eu jamais pensei que fosse falar isso, ultimamente no futebol brasileiro, que de tanto ir em estádio, eu me desacostumei um pouco com o futebol do Brasil, e quando eu parei de fazer esporte, eu meio que me afastei de acompanhar de perto até o Corinthians, mas os outros clubes também, no Campeonato Brasileiro, mesmo porque eu ainda acho que é um outro tipo de jogo. Talvez por isso o Lucas seja hoje o grande jogador do São Paulo. É um menino que eu adoro de paixão. Pouco antes dele sair de São Paulo, eu fazia ainda, acho que o último programa de esportes que eu apresentei com o Neto e com o Ulisses, que era o São Paulo Acontece, e entravam lá Neymar, Ganso. Mas o Lucas, quando ele entrava, ele iluminava o programa, porque ele brincava com a gente, tirava sarro. Eu acho que foi o único jogador que eu permiti que tirasse sarro na minha cara, foi o Lucas, porque ele era um menino tão bacana, mas tão genial, tão humilde. E, pelo jeito, continua a mesma coisa de personalidade, só que se tornou um jogador imenso. Aliás, o Pochettino, esse que está no Chelsea hoje, deu uma de gostoso com o Lucas quando foi para a final. Acho que um jogo contra o Ajax, ele botou o Lucas de titular. Era impossível o time do Tottenham vencer o Ajax fora de casa. O Ajax fazia uma grande campanha e não é que o Lucas fez, acho que os 2 gols que classificaram o time dele, o Tottenham, para a final contra o Liverpool. E aí, dessas genialidades que algumas pessoas gostam de ter, o Pochettino tirou o principal jogador do time, que levou o time à final, e na final ele ficou no banco, ninguém entendeu, nem ele. Mas numa entrevista aqui, a Rádio Bandeirantes, ele foi tão cordial, a Rádio Bandeirantes e a TV Band também, porque ele fez questão de dizer que ficou chateado, mas em nenhum momento foi desagradável com o Pochettino. Porque o cara tirou o cara do jogo final e na final perdeu para o Liverpool do Klopp, um título que, se o Lucas jogasse, eu tenho certeza que teria muito mais chance de ganhar. Ele estava numa fase excepcional. Aí o Lucas Moura volta e faz do São Paulo um time que está jogando um futebol que parece que é realmente diferente dos outros times. E acho que muito tem a ver com o meu amigo Dorival, que é outro cara humilde, que jogou bola pra caramba. Ele que é sobrinho do Dudu, nosso amigo, boa gente, que enfrentou um câncer, enfrentou problemas sérios de saúde da sua esposa, foi tratado muito injustamente pelo Flamengo e que hoje está voltando a uma posição muito legal, que é a posição que lhe cabe nesse latifúndio. É um cara genial e que merece todo o destaque do mundo. O Dorival é também um poço de humildade, uma figura muito bacana, muito legal e que amigo, hein? Que amigo. E assim ele é com os jogadores, né? E os jogadores respeitam muito a personalidade de um treinador, porque às vezes o treinador é muito bom, mas a incompatibilidade de gênios, né? Porque o cara quer ser maior do que o jogador. Isso não é possível. Mas o Guardiola ganha títulos, ganha, mas gasta bilhões de jogadores e monta elencos maravilhosos aí e ganha um título atrás do outro e ganhou ontem, do Sevilha, da Bacia das Almas, nos pênaltis, mas ganhou. Então é mais fácil, cara, que um cara que é muito bom, como o Guardiola
que é um dos maiores técnicos de todos os tempos, mas se não tivesse jogador, sem limão não faria limonada, e ele sempre escolheu os limões certos, depois que ele foi galgando passos importantes para chegar a ser um grande treinador. Mas o que eu digo é que se você não tiver time, não adianta ser um belo treinador, você não vai ganhar nada. Tá? Pelo menos você tem que ter um time competitivo. Precisa ser um time só de gênios. Com um gênio só e, de repente, um monte de cara para correr por gênio, você ganha, mas precisa ter. Sem elenco, você não vai a lugar nenhum. E sem um elenco na mão, você não precisa só do craque jogar bola para você. Você precisa do time inteiro jogar bola para você, respeitar o comandante que está ali fora de campo. Um exemplo disso, infelizmente tem que ser dito, né? Foi no 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha. Tá certo que a gente estava sem o Neymar, que era um jogador que, na época, até hoje, segura 3, 4 defensores do time adversário, e a Alemanha já praticava aquele futebol total, vinha a zaga toda para cima da gente, meio campo, e foi um desastre do Mineirão. Só o Neymar ali teria tornado o placar, vamos dizer que ao invés de 7, uns 4 ou 3, talvez até com uma chance da gente jogar pertinho dos alemães e surpreender os alemães, que o Neymar sempre foi um cara fora de série e foi se perdendo depois com a carreira que ele quis não ter, não é? Mas os jogadores olhavam para o banco, estava lá o Filipão ultrapassado, naquela época já, e o Parreira também ultrapassado, 2 campeões do mundo. E eles perguntavam, o que é que esses caras estão jogando aí? É tudo menos futebol. E nem o Filipão e nem o Parreira tinham resposta para parar aquela máquina alemã que meteu 7-1 na gente. Você pode dizer que o Dorival é importante, que o Lucas é importante, mas que o São Paulo jogou uma bola, pelo que eu ouvi e pelo que eu vi, muito superior ao do Corinthians e para variar, o Vanderlei fica nervoso com perguntas depois de uma derrota, porque essa história de entrevista depois do jogo de treinador virou a coisa mais chata do mundo, porque é nós contra eles. É o treinador contra a imprensa contra o treinador. Quando ele ganha é chamado de gênio, ele agradece humildemente e daí por diante. Quando dizem que, olha, você tomou um banho do técnico adversário, aí o cara fica pé da vida, não quer falar e daí por diante. Mas é próprio do ser humano, ninguém aceita crítica, esse papo furado de crítica construtiva, isso não existe. Porque, primeiro que é crítica, a crítica para construir, eu não vejo dessa maneira. Se você quiser fazer uma crítica construtiva a alguém, não faça em público, né? Faça no particular. Aí sim você está pensando em corrigir alguma falha que a pessoa esteja apresentando em qualquer que seja o campo em que ela atue. Você falar publicamente contra alguém ou contra alguma atitude que alguém tomou, é você querer destruir a pessoa e transformar isso numa pílula dourada. Ah, não, eu critiquei, foi para ajudar. Ninguém critica para ajudar, não. Agora de criticar para ajudar, ninguém critica para ajudar. De forma alguma. O cara critica para torrar a paciência mesmo, encher bem o saco de quem está sendo criticado. Então, Vanderlei, pelo que eu vi aí, chegou a perder as estribeiras. Ah, tá bom, já que a culpa é minha e tal. O Vanderlei tem sido muito elogiado, fez um trabalho além do que devia fazer no Corinthians. Eu acho que o Vanderlei é um dos maiores treinadores da nossa história, tá? Mas um dia a gente vai passando, um dia chegam pessoas mais jovens e daí por diante. Acredito que o Vanderlei ainda tem muita lenha para queimar em relação a isso. Mas para dizer que eu ouvi boa parte da transmissão antes de dormir, porque eu estou cansado, eu fiquei bom tempo aí com a Matilde, preocupado com a cirurgia que a minha mulher fez e não estou dormindo direito. E por isso não cheguei a ver ou ouvir o jogo inteiro do São Paulo. Eu prefiro ouvir do que ver na televisão, principalmente com a transmissão que a Rádio Bandeirantes está fazendo, que é excepcional, é fantástica. Os caras se colocam dentro do campo de futebol, então foi o jogo que eu não vi,
Que pena, hein? Que pena. Bom, o Garrafa não me respondeu. Respondeu aqui. Garrafinha excepcional, não é? Mas eu queria dar hoje, não preciso nem pedir para o Lucas, porque eu sei que os tempos são muito difíceis. O Lucas da @FuteOficial5 sempre tem ajudado a gente com as camisas que a gente dá para o nosso ouvinte. Mas acho que hoje essa eu vou pagar no meu bolso com prazer, porque foi um jogaço e o São Paulo jogou uma bola acima do limite e, ao que tudo indica, jogou muito mais que o Flamengo, que penou para ganhar do Grêmio, segundo o Capriotti. E a relação que existe entre o Sampaoli, depois daquele soco na cara daquele imbecil, daquele fisicultor do Flamengo, do Pedro, a relação que existe do Sampaoli com a torcida, com a imprensa, não é lá das melhores. Né? Ele parece que nem sei se eu vou estar aqui na final e tal. Vai embora logo, pô. Ninguém vai sentir sua falta. Já que você não quer ficar aqui, é um sujeito aborrecido, metido pra caramba. Ele sempre foi supervalorizado. Tem gente que é subvalorizada. Por exemplo, o Dorival, ele é muito mais do que ele pensa que é e muito mais do que muita gente sempre achou dele. O Dorival é um baita treinador, que ele não sente isso e que muita gente subestima o Dorival. É o contrário do Sampaoli, que os caras acham que inventou a roda e há muito tempo que ele não ganha nada, não faz nada, só arruma confusão nos times que vai, pega multas altíssimas, rescisórias, enche o bolso de grana e pronto, acabou. Então eu acho que seria um ótimo serviço para o Flamengo o Sampaoli dar no pé do Flamengo e deixar o Flamengo em paz, porque o Flamengo é o Flamengo. Passaram tantos treinadores por lá e o Flamengo continuou com a instituição. A instituição é mais importante que tudo. Na realidade, o que fica. Então, meus amigos, o jogo que eu não vi deve ter sido realmente um jogo lindo, maravilhoso. O meu amigo Ricardo está aqui. Bom dia, Ricardo. O Daniel vai botar na tela o nosso zap e eu vou dar. Essa camisa eu faço questão de dar, tá certo? Depois eu mando a grana pro João comprar a camisa. Essa eu faço questão de dar. Camisa do São Paulo para os São Paulinos que, na realidade, viram São Paulo dos sonhos. São Paulo que eles querem ver jogar. Pelo menos pelo que eu ouvi, o pouco que eu ouvi. E pelo que eu continuo ouvindo, esse é o time do São Paulo, que os São Paulinos lembram de uma época de ouro que fez gerações e gerações. Meus filhos todos torcem para o São Paulo, porque o São Paulo ganhava tudo. E eu sou péssimo em fazer a maioria até aqui dentro de casa, onde a Matilde São Paulina, que na realidade, conseguiu converter os meus filhos em São Paulinos. Teve um tempo que eu já disse aqui, eu até fingia que torcia para o São Paulo para não ficar mal. Mas, enfim, foi uma bela vitória do São Paulo, foi um jogo que levou tanta gente para o estádio, né? Eu pensei que ia terminar mal, porque no final do Brasil, gente, eu vi que chegaram a jogar pedras no ônibus do Corinthians, tinha um São Paulino sangrando com a camisa toda ensanguentada, mas, enfim, o futebol se reservou o direito de ser futebol, de ser show, né? De dar o direito do torcedor ir ao estádio só para ver um jogo, que é isso que ele quer. A vida está tão difícil, a vida está tão complicada, que ninguém quer ver mais briga, morte e coisas que tais. Você vai ao estádio para se sentir feliz. E parece que foi isso que aconteceu no estádio do Morumbi. Me lembra até o nome do filme de beisebol, que não tem nada a ver com futebol, mas o filme do Kevin Costner, que tem um roteiro maravilhoso. Ontem, para o torcedor de São Paulo, o estádio do Morumbi foi, na realidade, o campo dos sonhos. Vai passar